O que eu desejo pra você? Um beijo, um queijo e nada mais. Que esse amor seja eterno enquanto cure e que a felicidade te procure. Que seja eterno enquanto cure. Governador Valadares fica situado no leste de Minas, conhecida como uma das maiores cidades do estado de Minas Gerais, né? Um ponto turístico, o Pico da Bituruna, conhecido também como a cidade do Voo Livre, que é um pico aproximadamente de 1.100 metros de altura, onde as pessoas de parapente, né, pulam, né, realizando o esporte. E também muitas pessoas vêm aqui em busca dos queijos, né, que são produzidos aqui, também são premiados na França. Eu acabei de chegar aqui na Ribeiro Fiorentini para conhecer o Wagner e a Isabela, nessa história de superação, garra, determinação, emoção e família. Nossa história, a história da Ribeiro Fiorentini, iniciou com um sonho de dar uma terra, uma propriedade rural para o meu pai. Meu pai nasceu lá na roça e foi com 20 anos para Valadares, né? Então, assim, eu sou filho único e eu quis investir em algum negócio, resolvi realizar o sonho do meu pai. E aí, quando a gente iniciou, eu brinco que eu não sabia o que era uma vaca holandesa e o que era uma vaca G. Realmente eu não vim do meio rural, né? Mas só que comprando a propriedade rural, eu comecei a apaixonar com a pecuária leiteira, a questão do pasto, das pastagens, dos piquetes rotacionados. Então isso virou uma paixão, vou colocar assim. E sempre meu pai era meu companheiro, né? Sempre, toda vez que eu estava na fazenda, ele estava comigo. Eu lembro quando eu vim olhar esse lugar para comprar, a gente olhou várias terras. Eu lembro até hoje o filme que passa na cabeça, né? É que quando ele olhou para mim, ele encheu um olho de lágrimas e falou assim: seu pai aqui tá bom para você e tal. Senão, tá ótimo. Eu falei assim, meu sonho, quando eu falo do meu pai, eu pensei tem 4 anos. E se eu tentei fazer por ele, né? Ele tinha muita coisa, né, na minha capacidade de gerir alguma coisa, e as coisas não foram do lado que eu esperava, né? Mas graças a Deus, esse é o queijo, nossa vida. Wagner, engenheiro, eu fisioterapeuta, ninguém tinha experiência nenhuma em pecuária, em terra, em nada, e compramos essa fazenda. Só que foi muito investimento, e isso nos levou, assim, a gente tinha uma vida razoável, a gente tinha uma vida estabilizada, só que os altos investimentos na fazenda nos levaram a uma crise financeira, né? Então, foi que em 2018, né, a gente se especializou em pecuária leiteira, então a gente sempre teve um leite de muita qualidade desde o início, só que a gente vendia só o leite. E aí, em 2018, na greve dos caminhoneiros, nós começamos a receber muito vídeo de produtor descartando leite, porque não tinha o que fazer mais com aquele leite. E não tinha jeito de você doar, não tinha jeito de você fazer nada, porque ninguém tinha combustível para tirar aquele leite da fazenda. A gente já estava com 4.000 litros de leite armazenado. Então, um ato de desespero. Hoje eu não vejo mais como um acaso na nossa vida, hoje eu vejo como um projeto de Deus mesmo, porque eu falei com o Wagner, vamos fazer queijo. E assim, ele falou, você é louca, porque são 4.000 litros de leite. Eu falei, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque a gente não podia tomar mais esse prejuízo.
A gente já estava muito endividado. Então, assim, cheguei, liguei para o vaqueiro na época, falei assim, você me ajuda a fazer queijo? Ele, ajudo. A Giovana, que é o nosso queijinho do meio, estava com 6 meses de idade nessa época. E a Valentina não tinha 3 anos. Coloquei as meninas debaixo do braço e vim fazer queijo. E o primeiro queijo que nós fizemos foi o frescal. E o mais engraçado disso tudo é que a gente nem queijo comia. Então, quando nós fizemos a primeira produção, que deu de 32 frescais, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer com esse tanto de queijo? E aí eu tinha um atendimento em Valadares, porque foi num feriado que acabou que ninguém viajou, porque ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha combustível. E aí eu falei, eu vou atender um paciente em Valadares e vou levar esses queijos e sair divulgando em grupo de mães, de WhatsApp. Só que aí olha como que Deus vai colocando as coisas no nosso caminho. Cada pessoa que eu entregava uma peça de queijo, eu pedia um feedback daquilo. Falava assim, você me fala o que você achou desse queijo? Todas as pessoas eu fiz isso. E todas as pessoas começaram a dar um feedback muito positivo. E o mais engraçado é que começou a repetir muitas histórias das pessoas falarem assim, esse queijo lembra um queijo que o meu avô fazia. Então foi engraçado que todo mundo falava que aquilo trazia memória afetiva. E já falava assim, semana que vem você traz de novo? Só que a greve dos caminhoneiros acabou no dia seguinte. A gente não precisava mais fazer queijo. Só que aí, com esse feedback positivo das pessoas, nós começamos a fazer conta. E aí, se eu vender 1 litro de leite, dá tanto. E se eu transformar isso em queijo, dá quanto? E aí, começamos a fazer queijo e nunca mais paramos. A produção começou, eu e ela, fazer durante todo o sábado. A gente começou pelo frescal. E depois a gente descobriu um nicho de mercado. Né? E a gente explorou esse nicho, a gente conseguiu aumentar essa produção. Depois que a gente aumentou essa produção, a Isabela vinha todo dia da cidade, que a cidade está, a propriedade rural está a 40 minutos de Valadares. Ela vinha todo dia de manhã, fazia o queijo, a esposa do vaqueiro ajudava ela, produzia esse queijo. Depois voltava entregando esse queijo nas padarias, né? Ô Wagner, vocês estão numa região aqui que é muito quente, não tem muita umidade, né? É uma região assim que não é propícia para a produção de queijo. Exatamente. Né? Inclusive, muita gente, eu acho que duvidaria e nem pensaria em fazer queijo numa região com essa característica. E como que vocês chegam numa qualidade de um queijo desse, uma variedade de queijos grandes que vocês têm, num ambiente que não é propício para fazer queijo? E é legal que a gente está numa região que não tem cultura, né, na produção desses queijos. E a gente está em baixa altitude e numa região muito quente. É uma região uma das mais quentes de Minas Gerais. E nós estamos provando que é possível sim fazer queijo de qualidade nessas regiões, apesar das adversidades. Mas tudo começa com o pasto. Um pasto de qualidade, que traz qualidade no leite, né? O processo de ordenha, tem todo o procedimento ali dentro da ordenha, para a gente ter aquele leite de qualidade, com a higiene devida, a questão do queijo, do fazer o queijo, sempre buscando conhecimento para desenvolver essas técnicas, com vários protocolos, a maturação com temperatura e umidade controlada. Eu não vou conseguir maturar queijo no quente, não. Vai desenvolver 38 graus. Né, alguns sabores, aromas que eu não espero pro meu queijo, né? Então, assim, quando a gente controla a temperatura e a umidade, a gente consegue uma maturação mais fina. A gente consegue aí aromas, sabores mais complexos, mesmo em regiões quentes, né? A gente tem a dificuldade na hora de produzir o queijo dentro da queijaria. Mas eu falo com o pessoal, já fiz queijo a 38 graus, uma coisa de louco. O queijo aguentava os 38 graus. Que é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil. Mas se a gente aplicar as técnicas corretas, é possível. O queijo começa no pasto. Isso. E você teve uma especialização nisso, né? Você foi atrás de uma especialização primeiro
para cuidar desse pasto, para ter um pasto rico de nutrientes para esse gado, que hoje você trabalha com girolando, né? Isso. Para ter características no leite, para você ter uma característica no seu queijo e conseguir fazer esse queijo aqui nesse ambiente quente e sem umidade. Como que foi essa especialização e qual que é a diferença desse terroir que você conseguiu ter aqui? Eu falo que as vacas comem o filé mignon do pasto. A gente controla a altura de entrada do pasto e a altura de saída. Então sempre a vaca come o capim quando a folha está dobrando ali, onde tem alta digestibilidade, alta proteína. Então o gado consegue, esse composto da planta traz ao leite uma qualidade muito superior. Mesmo com o gado girolando, assim, o gado girolando hoje, eu estou conseguindo níveis de gordura, de proteína próximos da Jersey, que é um gado que historicamente ele tem um índice alto de gordura, né? Então, tipo assim, a gente vai se especializando em pecuária leiteira, foi para o sul do Brasil 2 vezes, a gente tem todo o manejo diferente da região, aplicando as técnicas corretas. Eu falo que eu virei um agricultor de pasto, né? Pasto é uma cultura. Às vezes a gente não pode querer só extrair. Uma hora acaba. Então a gente tem que repor os nutrientes da terra, do solo. Então a gente tem que entender isso, cuidar da terra, cuidar do pasto em si, dar o conforto para os animais. As minhas vacas não andam mais que 500 metros até no último piquete, aonde até nos corredores eu plantei árvores para dar sombra a esse gado. Onde não tem árvore, a gente usa sombrite, que é uma sombra artificial. Então todo conforto com esses animais, a gente consegue, é que negócio, é dar à vaca não o que a gente quer, é dar à vaca o que ela quer, o que ela necessita para produzir um leite de extrema qualidade. Isabela, e quais são os queijos que vocês produzem aqui hoje? Hoje nós temos uma grande diversidade de queijos, né? Que são os pequenos produtores. E hoje nós já estamos aí com 9 queijos desenvolvidos desde 2018, né? Criamos o primeiro queijo, que é o nosso meia cura tradicional, que é um queijo aí com 7 dias de produção, né? Que é o queijo mais fresco, digamos assim, que é o queijo aí para o café da manhã, o queijo para o omelete, o queijo que dá a casquinha dourada, né? Temos depois dele, a gente tem o meia cura ouro, que foi um queijo que a gente desenvolveu, que ele traz características que lembram muito memória afetiva, aquele queijo mais raiz. É um queijo ainda fresco, com 10 dias de maturação, porém ele tem sabores mais intensos em relação ao meia cura tradicional. Seguindo a linha dos QMAs, a gente tem o show com 30 dias de maturação, né? O show é um queijo muito versátil, né? É um queijo super macio, a massa é manteigada, de sabor suave. É um queijo que eu falo que é o queijo mais versátil que a gente produz, porque esse queijo não erra. Se você não conhece a pessoa e vai presentear, eu falo, presenteia com um show, que ele não erra, ele é muito bacana. Com o perdão do trocadilho, ele dá um show na mesa. Ele dá um show na mesa, exatamente. E assim, esses nomes são muito engraçados, porque a gente não sabia que queijo precisava ter nome. E aí, quando nós fomos participar do primeiro concurso, em 2019, nós participamos do Mundial que aconteceu em Araxá, e aí pediu o nome dos queijos, e falava assim, queijo é queijo não tem nome, gente, queijo é queijo. E aí tivemos que começar a criar esses nomes para os queijos. E aí veio a ideia de colocar um queijo, por exemplo, depois do show, a gente tem o queijo Valentina, que é homenagem à nossa filha mais velha, que hoje está com 9 anos de idade. É o mesmo queijo show, porém com 60 dias de maturação. Apesar do tempo de maturação, ele tem uma massa ainda muito macia, mas ele já tem os sabores mais intensos. É um queijo já para um vinho, para uma cervejinha. Saborosíssimo. Foi premiado na França, no último concurso, com uma medalha de ouro. Então foi um motivo de muito orgulho para a Valentina, muito orgulho para a gente, né? Ter esse queijo, trazer essa premiação. E aí criamos o outro queijo com 60 dias de maturação também, que é o Soleira, né? Esse nome foi dado
porque ele leva a mesma técnica de maturação semelhante à utilizada em vinhos. Porque no vinho, essa técnica soleira, você pega o barril antigo, né, e usa na nova produção. Exatamente. Você usa essa técnica no queijo. Isso, a gente traz ali aqueles fungos, aquelas características dos antigos e transfere para os novos. E isso cria um sabor muito particular no queijo. É um queijo de massa extremamente cremosa, né? De sabor mais intenso, é um queijo sensacional. No final, quando ele termina o processo de maturação, a gente, para dar um charme nesse queijo, a gente passa uma camada de urucum nele, porque o urucum colora essa casca do queijo sem alterar o sabor dele, né? Temos também um queijo que remete muito a Ribeiro Fiorentini. Você me perguntar, Isabela, qual o queijo que mais representa vocês? É o queijo Giovanna. É um queijo de textura extremamente cremosa. Eles são fungos selvagens, é uma receita autoral. É um queijo com 40 dias de maturação. É um queijo que trouxe muita felicidade pra gente. Foi um queijo assim que a gente demorou muito para desenvolver. Teve uma época que a gente estava tentando tanto desenvolver esse queijo. Quando nós olhamos, a gente tinha 200 peças de queijo pronta, tentando trazer o Giovanna para a característica que ele tem hoje. Então é um queijo que na hora que você parte ele escorre pela tábua. É um queijo de personalidade, é um queijo de casca lavada, é um queijo para um vinho, para uma cerveja. E esse nome Giovanna em homenagem à nossa filha do meio, né? E o último queijo que a gente desenvolveu agora, já tinha 2 anos que a gente estava tentando desenvolver, é o Luísa, em homenagem à nossa Luísa, que também tem 2 anos, já está quase completando 3 anos. Então a gente estava devendo um queijo para a Lulu, né? Então o Luísa é um queijo inspirado no Brillat Savarin, né? Mas que enquanto a gente utilizou a receita não deu certo, não. Na hora que a gente resolveu colocar a nossa intuição, a nossa técnica, a gente criou esse queijo de massa láctea. Então é um queijo muito interessante. Que na França eles usam até concha, né, para fazer a enformagem desse queijo, né? É uma técnica específica. Isso. Né? Ele não usa coalho também, né? Não. Ele é um queijo lácteo. Então, fermentado de um dia para o outro. Isso. O leite fica fermentando de um dia para o outro. E aí depois a gente informa ele na concha e cria esse queijinho. Um queijinho aí de umas 130, 150 gramas, que é uma gracinha e delicioso e que está ganhando o coração aí. Né? Também foi premiado, para nossa felicidade aí no último concurso, para nossa surpresa entrou e já trouxe uma medalha de bronze aí para a Luísa também. Então é motivo de muito orgulho para a gente a criação dos nossos queijos, homenagear as nossas filhas, porque a Ribeiro Fiorentini, ela se resume em família. Tudo nosso foi pensado, foi criado para a nossa família, é tudo pensando nelas, é pensando na nossa família. Então é queijo, história e família. Resume a Ribeiro Fiorentini. Isabela, vocês têm uma câmara hoje com temperatura e umidade controlada para fazer a maturação dos queijos, né? Mas eu acho um barato esse desenrolar, esse resolver problema. Vocês criaram uma técnica super simples, mas eu acho que não foi assim tão fácil, com plástico no queijo, para você criar ali um microclima, um microambiente para ele se maturar para resolver algum problema que vocês tinham na maturação. Como é que é isso de se resolver assim com o que tem e chegar nesses resultados? Porque, na verdade, desde o início, quando a gente começou a desenvolver os queijos, foi tudo muito através de observação. Teve uma vez que nós deixamos um queijo guardado na geladeira, ele ficou uns 4 meses guardado dentro da geladeira, esquecido. E aí, quando nós tiramos aquele queijo, eu falei, gente, que queijo que é esse aqui? Aí, quando nós tiramos esse queijo dentro da geladeira, ele estava fedendo, gente. Tava com aquele cheiro forte. Só que aí, o que nós observamos? Não, peraí. O que é esse queijo? Aí, quando nós partimos esse queijo, estava extremamente cremoso. Aí nós falamos, gente, mas como que esse queijo ficou cremoso desse jeito? Então foi, na verdade, a gente não tinha dinheiro para criar várias câmaras, a gente não tinha dinheiro para ficar comprando equipamentos, a gente nunca teve para isso, porque a gente só tinha dívida. Então, na verdade, a gente usa muito da criatividade, da intuição, para poder criar aqueles ambientes que vão favorecer ao queijo e levar o queijo para o caminho que a gente quer. Entendeu? Então, assim, a gente está num ambiente, num país tropical, onde maturar queijo de temperatura ambiente é loucura.
principalmente em Governador Valadares, que é uma das regiões mais quentes de Minas Gerais. Então, realmente, a gente precisou de uma câmara fria com a temperatura e umidade controlada. Porém, a gente consegue desenvolver queijos diferentes dentro de uma mesma câmara, criando ambientes para esses queijos, né? Então, através disso, foi que a gente foi se desenvolvendo. Nós criamos uma geladeira, que a gente instalou lá um controladorzinho lá de temperatura e umidade, e ali a gente matura determinados tipos de queijo, que às vezes o fungo que a gente utiliza ali naquele queijo, ele não aguenta a competição com a câmara que tem os fungos selvagens, a flora selvagem. Então ela precisa de um ambiente separado. Aí a gente põe ali naquela geladeirazinha, controlando a umidade e temperatura, e cria um outro ambiente para aquele queijo. Então a gente vai se virando de acordo com a necessidade que surge, de acordo com o que a gente quer para os queijos. E o resultado vem aparecendo. O resultado vem aparecendo. Por isso que eu acho que surpreende, né? Isabela, o que o queijo significa para você? Nossa, o queijo na minha vida foi um divisor de águas. É um projeto de Deus, que eu não tenho dúvidas, porque nunca na minha vida eu imaginar, eu como fisioterapeuta, sempre investi na minha carreira, fiz um monte de especialização, Wagner, engenheiro, nunca imaginei na vida que a gente pudesse mexer com esse meio rural. E foi o queijo que nos salvou na época mais triste da nossa vida, na época de grande dificuldade. Foi o queijo que nos deu a oportunidade de começar de novo, de fazer diferente, onde ninguém mais acreditava na gente. Porque assim, é fácil você ser amigo, é fácil você ter apoio quando você está por cima. Mas quando você está por baixo, não resta ninguém. Não resta ninguém. Você não tem mais credibilidade, você não tem mais nada, ninguém acredita em você. Então, quando nós começamos a produzir os queijos, e que a gente foi dando um novo rumo para a nossa história, porque a fazenda teve uma fase que ela virou um elefante branco na nossa vida. A gente não tinha dinheiro para pagar a conta de luz de casa, e tinha uma fazenda enorme. E que para que adiantava aquilo tudo? Não era dinheiro, e ninguém mais acreditava na gente. Então, quando nós começamos a produzir os queijos, e que mesmo o queijo simples começou a chamar a atenção das pessoas, aquilo foi nos enchendo de esperança. Nos deu a oportunidade de trilhar outro caminho, de construir uma nova história. Então hoje eu vejo as pessoas com orgulho da gente. Hoje a gente tem uma felicidade muito grande, porque assim, o pessoal falou assim, vocês conseguiram fazer o seu nome de forma muito rápida, mas não foi. Porque assim, a gente apresentava os nossos queijos para as pessoas. E a divulgação sempre aconteceu de forma espontânea, porque eu só apresentava. Se a pessoa queria divulgar, é porque ela acreditou no nosso sonho, ela acreditou no nosso produto e acreditou que aquilo ali tinha amor e tinha qualidade. Então, o queijo na nossa vida, hoje, é tudo. Depois da minha família, o queijo traz a possibilidade de a gente consertar uma série de erros passados e com a vida não digna, minhas filhas. Acho que elas são, tipo assim, elas são o nosso bem maior, né? Então, o queijo é família, o queijo é história. Nossa história tá dentro. Nossa família, com muito carinho. Queijo é da voz. Hoje eu sinto alegria de ver a Valentina, né, de 9 anos, falar assim, mamãe, eu quero dar seguimento ao que vocês estão construindo. Porque ela sente orgulho. Ela conta para todo mundo as histórias. A Valentina, você perguntar para ela sabe contar a história de maturação dos queijos. Elas têm orgulho da gente. E os nossos filhos terem orgulho da gente, isso traz muita alegria, porque a gente vem de uma história, de uma parte da nossa história, que os nossos pais estavam muito tristes porque a gente tinha muita dívida por conta da fazenda. Então isso foi uma mudança na nossa vida. Hoje a gente está resgatando a nossa dignidade. Hoje a gente está construindo a nossa história. A gente está mostrando que a gente é uma queijaria numa região que não tem tradição. Uma queijaria pequenininha que está fazendo nome.
através dos nossos queijos. Então o queijo é vida, o queijo é família, o queijo é nós.